Obrigado. Então, sistemas de alcance e controle de fogo para suas armas anti-navio. Bem, quando chega aquele momento na vida de alguém em que você realmente quer explodir alguém, mas você não tem um avião e eles estão honestamente um pouco longe demais para uma granada ou até mesmo um trabuco, é quando você precisa recorrer à artilharia. Possuir artilharia é uma coisa. Fazer com que ela acerte algo é outra coisa, e como as pessoas não gostam de ser explodidas, elas têm o hábito irritante de se mover para sair do caminho. Então, até mesmo simples tentativas e erros em torno de um ponto fixo raramente funcionam. Com o tempo, essas pessoas também costumam encontrar suas próprias armas para tentar revidar. Isso é tão verdadeiro no mar quanto em terra, exceto por uma complicação adicional. Colocar artilharia em um navio é uma experiência emocionante, e quando o evento marcante termina, o navio também está em movimento. Enquanto em terra, pelo menos na maioria das vezes, sua posição ainda é aproximadamente a mesma antes e depois de você disparar suas armas. E, se não for, bem, geralmente algo deu muito, muito errado e as artes mais refinadas do cálculo balístico já não são mais sua preocupação. Mas quando o dia está indo um pouco melhor para acertar seu oponente, você precisa de dois sistemas básicos: localização de alcance e controle de fogo. A localização de alcance é a primeira coisa importante porque, exceto em um alcance efetivamente corpo a corpo, quando estamos falando de navios, seu projétil vai cair bastante significativamente sob a gravidade. Isso é balística básica. Para contrariar isso, você precisa elevar sua arma para que o arco descrito pelo seu projétil intersecte com o alvo em vez do mar, pelo menos se você não for francês ou japonês do período entre guerras. E para fazer isso corretamente, você precisa conhecer as propriedades de sua arma e do projétil, o que esperamos que você tenha descoberto um pouco antes de precisar usá-lo em combate real, e você precisa saber o quão longe o alvo está para determinar o alcance e, assim, o quanto você precisa elevar sua arma. O controle de fogo é a próxima coisa em sua forma mais básica. O controle de fogo apenas lhe diz quando atirar novamente. Na época dos veleiros, isso realmente só tinha que levar em consideração dois problemas, uma vez que o alcance havia sido estabelecido: direção e rolagem. Direção, porque, a menos que a arma estivesse apontada para o alvo, você poderia disparar tiros para frente ou atrás do inimigo, molhando-os com um refrescante spray de água do mar, mas pouco mais. A rolagem era importante porque as armas estavam fixas em carruagens, que com sorte estavam firmemente no convés, e, portanto, se o navio estivesse rolando, então, para onde a arma estava apontando em qualquer momento no elemento vertical poderia mudar, e o componente vertical, que era transmitido à velocidade do projétil, também poderia fazer com que ele fosse mais longe ou mais curto do que você havia contado. Ajuste o tempo de disparo na rolagem certa para acertar o alvo. Calcule errado e você apenas os irritará. Você também pode explorar esse efeito. Na Era da Vela, navios franceses e invasores disparavam durante a rolagem para cima, fazendo com que seus tiros tendessem a cortar o cordame inimigo. Navios britânicos e outros com perspectiva mais militante tendiam a disparar na rolagem para baixo, visando a parte inferior do casco inimigo, derrubando armas e tripulação, além de abrir buracos perto da linha d'água. Um efeito secundário de um bom sistema de controle de fogo é permitir que você escolha quantas armas disparar de uma vez e em qual ordem. Isso poderia permitir que você fizesse, na Era das Velas, um amplo disparo contínuo, um disparo total, ou algum disparo parcial, ou qualquer número de permutações disso. Isso permite que você controle o número de variáveis ao ajustar sua mira e ditar o efeito que seu fogo terá sobre um inimigo. Na Era das Velas, toda a localização de alcance e controle de fogo era feito usando o cérebro e olhos humanos. No final do período, alguns empreendedores até colocaram miras de ferro simples em suas armas.
Isso se devia, em grande parte, ao alcance relativamente curto desses canhões. Em um bom dia, você poderia obter cerca de 5 km de alcance se quisesse fingir ser uma versão de ângulo ligeiramente menor de um morteiro, mas geralmente falando, alcances de canhão de 1 km ou menos eram comuns, e a visão binocular dos humanos combinada com um cérebro que é relativamente bom em balística simples seria suficiente para calcular a que distância eles estavam e quanto você precisava atirar neles. Além disso, você geralmente tinha bastante canhões. Então, se você estivesse realmente inseguro, alguns tiros de alcance para calibrar a velha cabeça não eram um grande problema. E assim, os alcances de engajamento normalmente ocorreriam a algumas centenas de metros. Os problemas começaram com a invenção de navios blindados, porque um navio blindado precisava de um canhão mais poderoso para perfurar a armadura. Um canhão mais poderoso também poderia enviar um projétil mais longe, e uma das melhores maneiras de contrariar o projétil mais poderoso, além de simplesmente colocar grandes quantidades de armadura mais espessa, era simplesmente se mover para mais longe, onde a velocidade decrescente do projétil diminuiria a quantidade de armadura que ele poderia penetrar, e assim você não precisava aumentar tanto a armadura para permanecer intacto. O problema com isso é que ele encontrou o problema do paralaxe. Infelizmente, Parallax não era, pelo menos nesta fase, um super-vilão da DC, mas sim uma limitação do corpo humano. Somos bons em calcular a distância para as coisas em geral devido à nossa visão binocular mencionada anteriormente. Cada olho vê uma imagem levemente diferente, mas amplamente similar, pois ambos os olhos estão voltados para a frente, mas separados por alguns centímetros. Isso significa que um objeto em um determinado alcance parecerá estar em um lugar para um olho em relação ao seu entorno e em um lugar ligeiramente diferente para o outro olho. Isso é paralaxe. A diferença de ângulo entre os dois pontos de vista causa uma mudança na localização aparente. Quanto maior a diferença de ângulo, maior será a mudança. Objetos que estão mais próximos têm grandes diferenças de ângulo. Objetos que estão mais distantes têm menos diferenças e nosso cérebro é capaz de processar essas informações com base na quantidade de tensão muscular que precisa usar para focar os olhos em um objeto específico, resolver as diferenças e assim estimar uma determinada distância. Isso funciona muito bem a alguns metros, algumas dezenas ou até algumas centenas. Mas quando começamos a falar na ordem de milhares de metros ou mais, para ser honesto, qualquer coisa muito acima de 500 ou 600 metros na maioria dos casos das pessoas, a distância relativamente pequena entre nossos olhos leva a variações muito pequenas no ângulo aparente, e depois de um certo ponto, o cérebro não consegue realmente processar as pequenas diferenças resultantes com qualquer precisão ou significado real. É por isso que, por exemplo, a Lua, planetas, estrelas, satélites e a Estação Espacial parecem estar todos a aproximadamente a mesma distância acima de nós, como se estivessem em uma espécie de cúpula, e porque, a uma distância um pouco menor, olhar para um par de aviões no alto do céu pode dar a impressão de que eles vão colidir, apenas para um deles aparentemente deslizar sobre o outro, pois na verdade estão a várias centenas ou milhares de pés de distância em altura. Aplicado aos navios, a capacidade da mente humana de julgar a distância sem assistência começou a falhar muito antes do alcance final dos próprios canhões. Por isso, em 1870 mesmo com ângulos de elevação relativamente baixos, os canhões alcançavam entre 6.000 e 8.227,8 metros. Eles atingiam confortavelmente 10.000 jardas nos anos 1880 e 14 a 15.000 jardas, e, em alguns casos, mais nos anos 1890, mas no final dos anos 1890, na Guerra Hispano-Americana, as batalhas ainda eram travadas em sua maioria entre 1.000 e 3.000 jardas, e mesmo aqui, bem, para ser perfeitamente honesto, a precisão era mais sorte do que julgamento. A extremidade inferior desta faixa estava confortavelmente dentro das capacidades de um navio de linha do final do século XVII, embora, como dissemos, a era das velas preferisse lutar um pouco mais perto, quando possível. Há exemplos desse conflito específico, que acontece justamente no momento certo, que mostram dois navios com equipes de artilharia relativamente decentes, disparando um contra o outro a pouco mais de 1.000 jardas. E marcando mínimos ou nenhum acerto, portanto, a necessidade de uma maneira diferente de estimar a distância era necessária. Simplesmente disparar salvas, baseadas em grande parte em suposições.
e depois tentar corrigir com base nos respingos não era muito útil, já que os respingos das salvas estariam sujeitos exatamente aos mesmos problemas ao estimar sua distância, que estavam sendo encontrados ao estimar a distância até o próprio navio-alvo, embora você pudesse pelo menos dizer se tinha passado ou ficado aquém do alvo, embora o quanto fosse muito difícil de julgar e, para ser honesto, com as lentas taxas de fogo de armas pesadas na época, um inimigo que segurasse seu fogo enquanto você desperdiçava uma ou duas salvas em tiros especulativos de longo alcance provavelmente poderia se aproximar enquanto você estava no processo de recarregar e então soltar uma salva muito mais precisa em você enquanto isso, a queima-roupa. Infelizmente, os olhos humanos não funcionam muito bem quando estão fora de suas órbitas e a hibridização genética com um tubarão-martelo é mal vista, então simplesmente ter os olhos de um humano mais afastados não era possível. Em vez disso, teve que ser concebido um auxílio mecânico, o telêmetro. Havia duas maneiras principais de fazer isso no final do século XIX, opticamente e por depressão. A última opção era realmente útil apenas em defesas costeiras baseadas em terra, e não tinha nada a ver com o uso de oficiais que tinham uma perspectiva especialmente sombria da vida, mas sim com trigonometria, pelo menos após alguns experimentos iniciais que se mostraram um tanto difíceis e pouco confiáveis em calcular seus resultados. Você montaria um escopo com uma faixa focal conhecida a uma altura fixa acima do mar. Então você olharia para o alvo, focaria a visão para que pudesse vê-lo claramente e anotaria o comprimento focal do escopo e o ângulo vertical que você usou. Isso lhe dava a hipotenusa de um triângulo retângulo, bem como dois dos ângulos, o ângulo de depressão do seu escopo e um triângulo retângulo que era a interseção de onde você estava com o mar. Como você já sabia, o comprimento curto do triângulo, que era a altura em que o escopo estava montado acima do mar, você poderia então usar um conjunto de tabelas pré-calculadas, fixas, para calcular o comprimento mais longo, que era, portanto, o alcance. Você então ajustaria para a curvatura da Terra, o estado da maré, e então dispararia sua arma. Idealmente, o projétil cairia em ou perto do alvo e você poderia começar as correções. Mas isso só funcionava quando a altura entre o observador e o mar era conhecida com bastante precisão. Quando você estava realmente no mar, em um navio que estava rolando, inclinando e a qualquer momento teria um bordo livre e calado variáveis, essa informação não era possível de adquirir em tempo real, tornando o método inútil. O método óptico tinha muito mais promessa para navios em alto mar. Isso explorou o mesmo truque que nossos cérebros usam para cálculos de curto alcance, mas devido a ser era bem mais fácil afastar os dois olhos, ou pontos de referência, um do outro. Esse aumento no comprimento base entre as observações também aumentou naturalmente os ângulos aparentes entre as duas observações e, assim, um objeto mais distante poderia ser observado e ter a distância calculada com precisão, porque a diferença nos ângulos de visão ainda era significativa o suficiente para calcular um bom resultado. Obviamente, quanto mais distantes as lentes e prismas maior poderia ser a distância calculada e as leituras seriam mais precisas em distâncias mais próximas. Por exemplo, muito tempo depois, na Batalha de Jutland, foi notado que os navios equipados com telémetros de base mais larga mostravam tiros mais precisos do que os navios com telémetros mais curtos, apesar das distâncias em questão estarem teoricamente dentro das capacidades de qualquer sistema. A limitação técnica era a precisão na fabricação, pois até o menor erro nos prismas, nas lentes, no tubo, nas várias engrenagens, etc., seria significativamente amplificado se tivesse que ser propagado por um comprimento considerável, como por exemplo um telémetro de 20 ou 30 pés de largura. Ainda era necessário um humano para operar esses sistemas, e havia duas principais maneiras de fazer essa tecnologia funcionar: os métodos de coincidência e estereoscópico. O método de coincidência funciona tendo um prisma óptico muito fino em cada extremidade do telêmetro, montado por padrão para olhar absolutamente verdadeiro para a frente. Quando você aponta o telêmetro para o alvo, por causa da distância entre os dois prismas, as duas imagens que eles projetam obviamente estão em lugares ligeiramente diferentes, efetivamente o que você realmente vê antes de você, seu cérebro compensa em sua visão normal. No telêmetro de coincidência,
Essas duas imagens são apresentadas ou sobrepostas uma sobre a outra, ou, na maioria dos exemplos navais, a metade superior de uma imagem é colocada acima da metade inferior da outra, fazendo com que as duas metades pareçam deslocadas, pois essa diferença é tanto mais fácil para o olho humano se ajustar, quanto mais fácil para o cérebro reconhecer pequenas diferenças em comparação com duas imagens completamente sobrepostas. O outro método, concebido um pouco mais tarde, na verdade projetava a mesma metade superior da imagem de ambos os prismas com uma invertida na parte inferior, pois se acreditava que talvez esse elemento comum ajudasse ainda mais no alinhamento. Agora o operador tinha que girar um dial compensador que ajustava o ângulo de uma lente que estava contida em um dos braços. Isso mudava o ângulo da imagem projetada e, assim, movia-a através da ocular. O operador continuaria a ajustar este dial até que as duas metades da imagem se alinhassem. Isso recria a mesma situação de um telêmetro de depressão, exceto que é virado 90 graus para o lado. Agora, o comprimento base conhecido do telêmetro é a borda curta de um triângulo de 90 graus, e os dois ângulos neste ponto também são conhecidos. Um é, obviamente, 90 graus, o outro é qualquer ângulo que o mostrador, na lente compensadora que você acabou de ajustar, te informa. Usar a lente compensadora também tem a vantagem adicional de não ter que ajustar realmente os ângulos dos delicados prismas e lentes em cada extremidade do telêmetro, você está simplesmente girando uma lente engrenada relativamente pequena e bastante corrigida praticamente dentro do próprio sistema. Agora, usando as fórmulas de seno e cosseno, você pode calcular o comprimento da hipotenusa e da aresta longa do seu triângulo de 90 graus, sendo este último a distância até o alvo. Porque essa relação é um conjunto conhecido de valores matemáticos, um simples dial engrenado poderia ser conectado ao dial do compensador, que poderia imediatamente informar qual era o alcance que você ajustou sem ter que consultar uma tabela em um livro. É por isso que, embora o sistema em si só precise de uma única lente de visualização, alguns dos telêmetros navais mais comuns, como o conjunto Barry e Stroud, que supriu uma boa parte das necessidades da Marinha Real durante o início do século XX, incluíam uma segunda lente de visualização que contém este dial de alcance para que o operador possa ver e ler o alcance enquanto ajusta a visão no escopo. O sistema seria simples e robusto, e os usuários de câmeras de filme de 35mm decentes também estarão familiarizados com exatamente como esse sistema funciona. Ele tinha suas fraquezas. Ele dependia da capacidade humana de se alinhar a referências comuns, podendo ser confundido ao tornar o contorno do navio muito irregular. Daí os estranhos triângulos que apareceram brevemente em todos os navios britânicos na Primeira Guerra Mundial, E, claro, a precisão era baseada em uma mão firme do operador e uma distância suficiente entre as lentes para que apenas um ângulo específico de compensação proporcionasse uma imagem alinhada, ao contrário de uma série de ângulos semelhantes. Se o tubo em que tudo estava se expandisse ou contraísse muito com o calor ou o frio, isso também alteraria as leituras, pois mudaria a distância base e, claro, a vibração poderia desalinhar os prismas ou tornar impossível distinguir uma imagem clara. Também era, por razões bastante óbvias, não muito eficaz contra alvos em movimento rápido que pulam muito ou são particularmente difíceis de rastrear, como aeronaves. O método alternativo era o telêmetro estereoscópico. Isso explorava consideravelmente mais o olho e o cérebro humanos em sua função inata do que o telêmetro de coincidência, agindo efetivamente como uma maneira de ampliar o espaço entre os olhos do observador diretamente. Para auxiliar, marcações idênticas foram colocadas em cada lente, em cada extremidade do telêmetro. Estes serviriam como referências. O observador, então, olharia através de duas oculares, uma conectada a cada lente e prisma, e ele veria duas imagens ligeiramente diferentes do alvo. O cérebro ajustaria automaticamente para formar uma única imagem clara do alvo, como de costume, assumindo que o operador tivesse visão perfeita. Agora as marcas entrariam em jogo. Devido ao hábito do cérebro de combinar imagens idênticas alinhadas para formar uma imagem 3D, o cérebro também tentaria alinhar essas marcas em uma única imagem e o telêmetro agora explorava um truque que você mesmo pode tentar.
Se você tiver dois pontos lado a lado em um pedaço de papel que está separado de forma que um olho não consiga ver o outro ponto como um pedaço de papelão ou algo assim, então traga o papel perto o suficiente do seu rosto e tente relaxar e olhar para a distância, seu cérebro pensará que está realmente vendo um único objeto em ângulos diferentes e então projetará um único ponto a uma determinada distância em que você pode se concentrar. Pode levar alguns minutos para funcionar. Agora, se você fizer isso com outro par de pontos um pouco mais distantes no mesmo pedaço de papel, os dois pontos projetados, conforme você se concentra neles, parecerão estar a distâncias diferentes. Novamente, porque você está enganando o cérebro. Agora, claro, na realidade, ambos os conjuntos de pontos estão no mesmo pedaço de papel à mesma distância, enquanto no telêmetro o alvo está a uma distância, que é a que você quer encontrar, e as marcas nas lentes são fixas. Mas devido a este efeito de ilusão, o cérebro irá fundir as marcas e projetá-las a uma dada, obviamente, uma distância falsa. Esta distância pode ser determinada antes da batalha através da calibração do sistema. Agora, se essas duas distâncias aparentes forem diferentes, o cérebro pode se concentrar em uma ou na outra, mas não em ambas, e a que não está sendo focada parecerá estar borrada ou duplicada. E assim, o operador pode ajustar um botão de compensação, semelhante ao telêmetro de coincidência, até que seja possível focar em ambas as marcas, que geralmente são em forma de diamante, e no alvo ao mesmo tempo. Agora, a distância aparente das marcas corresponde à distância real até o alvo, e usando os números pré-calibrados incorporados no botão de compensação, a distância pode ser determinada pela quantidade de ângulo que a lente teve que ser ajustada para fazer as marcas focarem na mesma distância aparente que o alvo. Este sistema não era vulnerável a quebrar o contorno do navio com dispositivos irregulares. De fato, fazer isso com este sistema fornece mais referências para o cérebro calcular, tornando mais fácil determinar a distância até o alvo em certos aspectos. E também pode ser usado mais facilmente contra alvos em movimento rápido, como aeronaves, pois basta dar zoom out e rastrear facilmente, sem necessidade de alinhamento manual de imagens, apenas girando o dial para manter tudo em foco. No entanto, havia desvantagens. O operador precisava ter uma excelente visão e estava constantemente alternando entre imagens focadas e desfocadas, como alguém trocando diferentes óculos de grau a cada poucos segundos, enquanto tenta desesperadamente focar em um objeto fixo. Compreensivelmente, isso levaria bastante rapidamente a uma enorme tensão ocular e a uma enxaqueca absolutamente gritante mais cedo ou mais tarde, embora algumas pessoas fossem mais adequadas para esse papel específico do que outras. Como o sistema de coincidência, quanto maior o telêmetro, melhores os resultados, embora uma base mais larga no seu telêmetro significasse um campo de foco específico mais estreito, o que então significava mais tensão para o operador. Mesmo um operador treinado normalmente precisaria de uma pausa após cerca de 15 a 20 minutos de uso constante, assumindo que estivesse em boas condições inicialmente. Por causa do sistema estereoscópico que depende do cérebro e de alguns dedos rápidos para fazer a maior parte do trabalho pesado, era um pouco mais rápido de usar logo de cara em comparação com um telêmetro de coincidência, supondo igual competência dos operadores, mas sofreria deterioração na precisão muito mais rápido, à medida que o operador se desgastava. Também era um pouco mais vulnerável a distrações que poderiam automaticamente atrair a atenção do operador, e, claro, precisava de alguém com foco visual quase perfeito, enquanto o telêmetro de coincidência poderia ser usado até mesmo por alguém com óculos de prescrição bastante forte e, uma vez estabelecida a distância, calcular as correções por meio de um dial era um processo simples e estável, pelo menos enquanto você estivesse mirando em algo como um navio. Portanto, independentemente do telêmetro escolhido, agora era possível trabalhar para descobrir a distância do seu inimigo. Mas isso não era o fim, nem o começo do fim, embora pudesse ser o fim do começo dos seus esforços para atacar o inimigo. Era relativamente simples montar um telêmetro em um pedestal rotativo que lia ângulos de um círculo, e isso poderia ser usado para dar uma direção ao alvo em relação ao navio. Embora um dispositivo separado também pudesse ser usado para fazer isso, era aconselhável ter este dispositivo montado com e, idealmente, no topo do telêmetro se você fosse usar uma unidade separada, como se a diferença de ângulo sobre um dispositivo que poderia ter apenas 6 pés de largura e
Um maior, obviamente, poderia ser muito mais largo, poderia lhe dar uma distância precisa, então colocar uma unidade de observação de direção em algum outro lugar ao longo de um navio que tinha várias centenas de pés de comprimento daria uma direção que era um pouco diferente da usada nas observações pelo telémetro, o que assim daria um tiro impreciso, a menos que você compensasse por isso, o que adicionava uma camada adicional e, francamente, desnecessária de complicação para tudo isso. Você também tinha que fornecer um segundo conjunto de ângulos se estivesse pegando os dados de um telémetro separado das armas. Isso era às vezes conhecido como o ângulo beta e era um pequeno ajuste que tinha que ser feito em cada torre para levar em conta a distância e a direção sendo para o próprio telémetro, enquanto a arma estava, como mencionado anteriormente, possivelmente a algumas centenas de pés de distância e, portanto, precisaria de uma direção e distância ligeiramente diferentes, que felizmente poderiam ser determinadas manualmente ou mecanicamente a partir de um conjunto fixo de tabelas, pois a posição relativa da torre e do telémetro geralmente não mudava novamente, a menos que algo tivesse dado terrivelmente errado, e nesse ponto os dados de distância e direção provavelmente eram o menor de seus problemas. Você poderia, é claro, obviar essa diferença montando o telémetro diretamente na torre, e de fato muitos encouraçados carregavam esses dispositivos. No entanto, as torres estavam consideravelmente mais baixas do que em algum lugar, como digamos o topo da torre da ponte ou o topo do mastro principal, e montar um telémetro nessa posição era geralmente melhor porque, bem, você podia ver mais longe de um ponto de vantagem mais alto e também tendia a estar mais perto do centro de rotação do navio. Assim, essas posições separadas e mais altas de controle de fogo tendem a ser os principais telêmetros de um navio, pelo menos até que eles, ou o principal método de comunicação entre eles e as torres, fosse desativado. Agora, é claro, você pode estar preocupado que, bem, um grande sistema vulnerável feito de óptica delicada possa ser desativado em batalha e então você forneceria telêmetros adicionais. Isso poderia assumir a forma de posições adicionais de controle de fogo principal, ou talvez posições de controle de fogo secundárias que poderiam ter um tamanho similar, ou talvez um telêmetro ligeiramente menor espalhado pelo navio, e como mencionamos, muitas torres de bateria principal, e em alguns casos torres de bateria secundárias, também teriam seus próprios sistemas de localização de alcance. O tamanho desses sistemas era parcialmente uma função do peso, porque uma vez que eles atingiam tamanhos bastante substanciais, eles poderiam pesar bastante e, como já abordamos em vários outros vídeos, ter grandes pesos no alto do navio faz coisas ruins para a sua estabilidade, mas também as distâncias em que você realmente iria operar, até certo ponto, ditariam o tamanho do telémetro que você iria usar, pelo menos uma vez que o lote inicial de telémetros fosse emitido e eles começassem a expandir em tamanho por razões óbvias. Se você vai usar um telémetro para a sua bateria principal, vai precisar ser um bem grande, porque você vai estar atirando esperançosamente a uma distância bastante longa. Sua bateria secundária, que, a menos que você seja a base principal, é superada pela sua bateria principal, obviamente só precisaria atirar a uma distância muito mais próxima, e assim você não precisaria do custo ou peso de um telêmetro extremamente grande. Você poderia se virar com um menor, e suas baterias antiaéreas estariam atirando mais perto ainda, então elas poderiam se virar com um telêmetro ainda menor. Além disso, né, um telêmetro menor é mais leve, então você pode ter mais deles, talvez até um por instalação antiaérea principal ou vários diretores de controle de fogo antiaéreo, e sendo menores e mais leves, você também poderia movê-los muito mais rápido, o que era bastante importante ao rastrear um alvo em movimento rápido, como uma aeronave. Havia muitas maneiras diferentes de fazer isso, a Marinha Real, obviamente, usando telêmetros de coincidência, os alemães na Kriegsmarine usando telêmetros estereoscópicos na Segunda Guerra Mundial e várias outras marinhas usando um, o outro, ou no caso dos italianos, ambos. Além de uma série de telêmetros de torre, a distribuição de telêmetros de bateria principal pode ser analisada olhando para alguns navios relativamente conhecidos. Então, por exemplo, na classe Bismarck havia duas posições de controle de fogo secundário com telêmetros, uma à frente e uma à ré, e havia a posição de controle de fogo principal também com um telêmetro que estava no topo do mastro principal. Então você realmente tinha três, embora as unidades de proa e popa, por causa de sua posição, não tivessem uma linha de visão completa de 360 graus e, portanto, só pudessem ser usadas para as torres de proa e popa, respectivamente.
Mas, como mencionamos, os italianos decidiram que queriam usar tanto telêmetros de coincidência quanto estereoscópicos e, portanto, os litórios são um maravilhoso exemplo de quantos telêmetros você pode encontrar em um navio de guerra da era dos anos 30. A classe litório em geral carregava um total de 24 telêmetros, embora o litório, sendo especial, carregasse 26 em várias posições diferentes e, obviamente, de vários tamanhos diferentes. Havia 6 telêmetros de 12 metros de largura localizados em 3 instalações pareadas, ou também conhecidas como instalações duplex, e cada uma dessas instalações continha um telêmetro de coincidência de base de 12 metros e um telêmetro estéreo de base de 12 metros. Cada uma dessas instalações estava presente na parte de trás de uma das torres principais. E, obviamente, havia 3 torres. Você também tinha no que às vezes é chamado de posição de controle de fogo do bolo de casamento, no topo do mastro principal do Latoria, outra instalação duplex, esta com uma base de 7 metros e 2, que foi instalada basicamente no centro dos 3 níveis. Havia também um telêmetro estereoscópico individual de 7 metros e 2 que estava posicionado no nível mais baixo dos 3 níveis e este aparentemente era usado para alcance de objetos mais gerais que o almirante ou capitão queria ter um alcance medido, ao contrário da artilharia principal direta que todos os outros que acabamos de mencionar estavam dedicados de alguma forma ou de outra. Então, com 8 telêmetros separados, todos dedicados de alguma maneira para calcular o alcance para as baterias de canhões principais, talvez seja um pouco mais compreensível agora como os latórios conseguiram alcançar com muita precisão, quase consistentemente, durante seu tempo na Segunda Guerra Mundial. É uma pena que a qualidade do projétil significava que a dispersão não era capaz de explorar o alcance rápido e preciso de que eram capazes. Cada uma das torres secundárias triplas nos Latoras, das quais havia 4, tinha seu próprio telêmetro estereoscópico de base de 6,3 metros e havia mais 2 sistemas duplex de base de 5 metros, então isso é novamente uma coincidência, e um sistema estereoscópico que foram montados em 2 posições de controle de fogo que foram projetadas para controlar a bateria secundária como um todo. Havia mais 2 telêmetros estereoscópicos de base de 3 metros em posições de controle de fogo para as armas antiaéreas de 90 mm, um telêmetro estereoscópico de reserva aleatório de 3 metros perto da base do mastro principal e 4 telêmetros estereoscópicos de base de 2 metros que foram incorporados em diretores traversáveis para as armas antiaéreas mais leves. Litório possuía 2 telêmetros estereoscópicos adicionais de base de 2 metros, presos a uma das estações de 3 metros, na parte dianteira do navio. Então sim, isso foi muita óptica. Então, depois de tudo isso, você agora tem o alcance para atirar e a direção para treinar suas armas também. Bem, não exatamente. Há 2 outros grandes fatores que entram em jogo. O fato de que tudo está se movendo, e a atmosfera. A última parte, pelo menos de 1900 a 1950, não podia ser medida de maneira significativa, pois, embora a temperatura do ar local, pressão, níveis de umidade, direção do vento e assim por diante pudessem ser lidos, pelo menos para o final do período, com relativa confiabilidade. O fato simples era que em qualquer alcance significativo, essas condições poderiam ser totalmente diferentes, tanto no alvo quanto em vários pontos intermediários. O projétil também viajaria alto no ar em uma trajetória balística antes de descer e as condições em diferentes altitudes também afetariam a trajetória de alguma forma. Você também tinha que levar em conta a curvatura da Terra, e tudo isso significava que mesmo para 2 alvos completamente estáticos, entre esses fatores e várias pequenas imprecisões na calibração e fabricação dos sistemas de controle de fogo, as chances de um primeiro acerto eram basicamente nulas, e então seriam necessárias correções após a primeira salva, embora o quanto qualquer projétil específico fosse afetado por essas condições atmosféricas variasse significativamente, dependendo do perfil da arma e do projétil em termos de velocidade, massa e ângulo. Um projétil de 15 polegadas de alta velocidade entrando em um ângulo raso, por exemplo, seria muito menos afetado do que um de baixa velocidade e, obviamente, mais leve. Projétil de 11 polegadas que estava viajando através de um arco muito mais alto
Então, pelo menos no período clássico dos encouraçados, você só poderia compensar parcialmente a atmosfera, a parte do movimento que poderia ser compensada em um grau muito maior. Isso, no entanto, exigiria os serviços de um sistema de controle de fogo que incluísse um diretor central de fogo e um computador de controle de fogo. A razão para o diretor central de fogo era simples. Com o seu primeiro salvo praticamente garantido para errar, você precisava de tiros suficientes para dar uma ideia aproximada de onde seu ponto de mira realmente estava em relação à localização real do alvo. Uma única granada não era suficiente. Variações na arma, granada, carga ou outros fatores, incluindo a atmosfera, poderiam fazê-la ir além, a quem ou ao largo do ponto de mira, sem como saber. 2 granadas eram quase tão ruins quanto. Mesmo que uma delas estivesse no alvo para o seu ponto de mira real, o que, claro, não havia garantia, porque ambas poderiam estar completamente desequilibradas e você não teria como dizer qual delas estava no alvo, mesmo que houvesse uma. 3 era melhor, pois as chances de 2 de 3 tiros serem dramaticamente errados eram baixas, mas ainda era possível. 4 era considerado ideal para o período em questão, na maioria das vezes, pois um único valor desviante seria óbvio contra os 3 que estavam no alvo, e mesmo que 2 deles estivessem fora, provavelmente estariam fora por quantidades diferentes, e isso permitiria, pelo menos, os outros 2 que estavam no alvo serem medidos em contraste, no pior caso, se seus 4 tiros fossem completamente dispersos em dreadnoughts iniciais que tinham de 8 a 10 lados de canhão. Isso ainda deixava outra meia salva disponível para tentar novamente ou mais algumas tentativas, se você tivesse um navio com um lado de canhão de 12 armas. Alternativamente, nestes navios com muitos canhões, você poderia disparar meia salva com 6 armas, fornecendo mais pontos de dados e menos chances de distorção por valores desviantes. O diretor também permitia que você, em teoria, apontasse todas as armas que quisesse para o mesmo ponto e as disparasse ao mesmo tempo. Seja isso completamente à distância ou fornecendo um único conjunto comum de dados para todas as armas, para que elas sigam manualmente ou algum híbrido intermediário. Isso era importante para garantir que o mesmo conjunto de circunstâncias estava afetando todas as várias granadas na salva ou meia salva específica, pois enquanto o disparo em ondas das armas parece muito impressionante, claro, a localização exata, velocidade, posição e temperatura e condições atmosféricas ao redor do navio variariam de segundo a segundo e, portanto, o disparo em ondas, como eu digo, parece espetacular, mas não é tremendamente útil para realmente determinar se você vai acertar o alvo ou não. O computador de controle de fogo, enquanto isso, era o centro que unia todas as informações que estavam sendo coletadas e passaria um conjunto final de alcances, elevações e direções para as armas. Não era um computador como você entende hoje em dia. Esses dispositivos eram inicialmente puramente mecânicos e mais tarde eletromecânicos, ao contrário dos eletrônicos, ou seja, todos os cálculos eram feitos por sistemas de engrenagens, alavancas, eixos e todo tipo de mecanismo de relógio interessante, e a parte elétrica geralmente estava lá apenas para fornecer a força motriz. A razão pela qual você precisava desses dispositivos era que, embora qualquer cálculo individual dado para os vários fatores que você tinha que levar em conta pudesse ser relativamente rápido e fácil de resolver, fazer isso para cada cálculo que precisava ser feito levaria um tempo tão longo para um quarto cheio de pessoas que o resultado seria inútil quando terminassem e teriam que começar de novo. Especialmente porque muitos cálculos precisavam da entrada de outros para serem resolvidos ou eram mutuamente dependentes um do outro para dar um resultado final. Um computador de controle de fogo, por outro lado, poderia fazer tudo isso por você quase instantaneamente, e os melhores poderiam, em graus variados, também se atualizar com base nos valores iniciais inseridos, o que economizava algum tempo quando se tratava de calcular as informações de controle de fogo para a próxima salva. Então, quais fatores esses mecanismos precisavam levar em conta e por quê? Bem, vamos passar brevemente por uma lista não exaustiva.
Alguns desses fatores teriam seus próprios instrumentos, como inclinômetros, para coletar os dados relevantes para alimentar, e também note que alguns sistemas iniciais não eram capazes de contabilizar ou pelo menos contabilizar com precisão alguns desses fatores, em parte por causa das limitações do próprio dispositivo e em parte por causa das limitações da instrumentação. Ambos continuariam a avançar durante a primeira metade do século XX. Primeiro havia a sua velocidade. Isso precisava ser levado em consideração porque tudo no navio, incluindo os projéteis, estaria se movendo para a frente na velocidade do navio e, portanto, um projétil disparado em um alvo, se fosse teoricamente verdadeiro, na verdade cairia um pouco à frente do ponto de mira porque teria um pouco de momento horizontal. Isso precisaria ser comparado com a velocidade do inimigo para produzir uma diferença de velocidade geral, que então daria uma correção final para as armas que as levariam um pouco à frente ou um pouco atrás do ponto de mira inicial estabelecido pelos telêmetros, dependendo das velocidades relativas dos dois navios. Em segundo lugar, seu curso relativo. Isso não dependia estritamente do seu alinhamento com o norte, embora isso entrasse em jogo em outro fator que discutiremos mais tarde, mas estava principalmente preocupado com o efeito do seu curso relativo novamente para as próprias armas, como se suas armas estivessem apontadas a 90 graus para um lado ou para o outro, e você estivesse indo em uma linha reta. Isso é efetivamente o mesmo que calcular para o fator 1 a sua velocidade, mas, se você estiver navegando para longe do alvo, estaria transmitindo uma leve velocidade negativa para os projéteis, que então cairiam um pouco curtos sem correção. O oposto se mantinha verdadeiro se você estivesse se aproximando do alvo, e essas mudanças relativas na velocidade dependiam da entrada em uma de velocidade, pois os fatores de velocidade angular e para frente relativos dependiam da velocidade geral do seu navio. E novamente, o curso do inimigo em relação a você também seria um fator. A trigonometria do triângulo retângulo não é divertida. Terceiro, sua taxa de virada era obviamente importante, pois virar significava que seu curso e possivelmente velocidade estariam constantemente mudando, além de adicionar inércia aos seus projéteis, pois eles e o resto do navio geralmente tentariam continuar indo na direção que haviam seguido anteriormente se você estivesse virando. As torres também teriam que girar a uma certa velocidade em relação à sua velocidade de giro para manter as armas treinadas em qualquer ponto que você estivesse mirando, e tudo isso também induziria várias mudanças no ponto de mira. Quarto, rolagem. O navio normalmente estaria rolando em algum grau, e claro, uma arma apontada em um certo ângulo veria esse ângulo absoluto mudar com a rolagem. Havia algumas maneiras de lidar com isso. Mais tarde, você poderia ter um sistema alimentado que usava giroscópios e motores para manter as armas no mesmo ângulo relativo ao horizontal, ou você poderia manter as armas em um ângulo fixo e medir o ângulo do navio enquanto ele rolava, o que era mais o caso nas primeiras partes do século XX. Neste caso, você configuraria o ângulo de mira real da arma para levar em conta seu objetivo, e novamente existem várias maneiras de fazer isso. Você poderia calcular a velocidade geral para cima ou para baixo, transmitida durante uma rolagem, e disparar as armas no meio da rolagem com um ângulo de mira corrigido para levar isso em conta, ou você poderia esperar até que o navio atingisse o ápice, ou o nadir, de sua rolagem, quando as conchas teoricamente teriam uma velocidade neutra causada pela rolagem, supondo, claro, que você pudesse reagir rápido o suficiente para disparar naquele ponto específico. Por ser o ápice ou nadir da rolagem, você teria que ajustar o ângulo proporcionalmente. Você poderia definir uma velocidade aceitável induzida pela rolagem e configurar as armas para disparar somente quando a velocidade devido à rolagem estivesse abaixo desse valor, independentemente de onde na rolagem isso realmente estava. E claro, esses vários métodos se situam em uma escala deslizante de precisão versus realmente permitir que você dispare mais de uma vez em uma lua azul. Número 5 é tom. Como rolar, isso impôs mudanças na velocidade dos projéteis. À medida que o navio subia e descia, e mais do que rolar, também podia impor mudanças na altura dos canhões, o que, claro, poderia fazer um projétil ficar curto ou longo, ou ir para a esquerda ou direita se o curso do navio estivesse significativamente fora de paralelo com o alvo.
Este era mais um dilema, pois compensar no topo ou no fundo de um arremesso tem a mudança de velocidade relativa mais neutra para o projétil, mas a maior mudança de altura e compensar no meio de um arremesso tem a menor mudança de altura, mas a maior mudança de velocidade a ser considerada. Note que, neste caso, pode ser necessário fazer um cálculo de melhor ajuste, já que, obviamente, o balanço do navio vai afetar diferentes torres de maneiras diferentes ao mesmo tempo. Em sexto lugar temos a temperatura, tanto da arma quanto do ar, onde você pode medir essas. Para a arma, isso afeta a tendência da arma de cair, também afeta ligeiramente a taxa de queima da carga e, portanto, a quantidade de energia transmitida ao projétil, a aderência que a arma exerce sobre o projétil e outros fatores, porque obviamente o metal da arma vai se expandir muito ligeiramente à medida que fica mais quente. E para a temperatura do ar, isso afeta tanto a temperatura inicial de partida da arma, pois uma arma que esteve sentada bastante felizmente assando no Pacífico Equatorial vai estar significativamente mais quente no primeiro tiro do que uma arma da qual você acabou de tirar um monte de gelo porque está correndo no meio de um comboio ártico. E existem outros fatores associados à temperatura do ar, como a densidade do ar e correntes ascendentes. Extremos também podem afetar ligeiramente o tamanho geral da arma e do projétil, então, novamente, se você estiver no meio de um verão pacífico no Equador, seu projétil e sua arma terão se expandido muito ligeiramente, o que levará a um ajuste um pouco mais apertado, enquanto sim, se você estiver no serviço de comboio ártico, tanto a arma quanto o projétil terão se contraído minimamente, o que significa que o ajuste é um pouco mais frouxo, e isso é um pouco de um paradoxo, porque, bem, o projétil se moverá pela arma um pouco mais facilmente, mas ao mesmo tempo isso abre a possibilidade de brechas muito leves no selo, que obviamente existem outros fatores físicos a serem levados em conta, como a banda de condução nos projéteis, mas isso é um sistema completamente separado que não vamos entrar aqui, mas basta dizer que, enquanto essas expansões e contrações podem parecer minúsculas a olho nu, ao atirar em um alvo potencialmente a mais de uma dúzina de milhas de distância, isso pode fazer uma grande diferença. Em sétimo lugar estão os níveis de umidade. O ar úmido, obviamente, é um pouco mais denso que o ar seco, pelo menos no que diz respeito ao projétil, porque ele está atingindo um monte de moléculas de água, e, portanto, um projétil que é disparado em uma atmosfera muito úmida percorrerá uma distância fracionariamente menor do que um projétil idêntico disparado em ar muito seco. Novamente, essa mudança pode ser apenas leve, mas em termos de distância, supondo que você esteja atirando em um alvo de lado, a profundidade do seu alvo pode ser de 1/500 a 1/1000 da distância que o seu projétil está realmente cobrindo. Mesmo esses pequenos fatores podem se acumular muito rapidamente para desviar o seu objetivo, porque, vamos encarar, você só precisa errar por uma fração de metro e você já errou. A artilharia naval raramente dá medalhas por quase. O número 8 é a pressão atmosférica geral e a pressão do ar, é claro, oferecerá mais resistência ou menos resistência, dependendo do seu nível relativo, mas, e novamente, isso pode introduzir pequenos erros no geral, e todos esses fatores, embora em certo grau possam depender um do outro, eles também podem funcionar em linhas completamente separadas, então você pode ter ar frio seco de baixa pressão, ou pode ter ar quente, úmido de alta pressão, ou qualquer variável aí. Você também tem que levar em conta o número 9, velocidade e direção do vento. Isso é realmente muito importante, pois pode afetar todos os aspectos do voo de um projétil. Um vento contrário diminuirá o alcance de um projétil. Um vento a favor aumentará, um lateral desviará o projétil do curso, e um vento em qualquer outro ângulo transmitirá aspectos de todos esses efeitos. Todos esses fatores ambientais mencionados podem variar em diferentes pontos e altitudes ao longo da trajetória de um projétil. O vento pode estar a 20 nós para o leste onde você está, pode estar a 10 nós para o oeste onde o alvo está e pode ser 20 nós para o norte a 1 milha acima na atmosfera por onde seu projétil vai passar. E, portanto, sem tecnologia mais recente, era realmente possível ajustar apenas para valores que poderiam ser medidos a partir do próprio navio pelo seu ambiente local e talvez alguns dos mais, obviamente, visíveis que estavam em outros lugares.
Por exemplo, se você tivesse uma cobertura baixa de nuvens correndo, por exemplo, ou seus localizadores de alcance pudessem ver que talvez as bandeiras em seu navio-alvo estivessem apontando em uma direção ligeiramente diferente e com talvez um pouco menos ou mais energia comparado ao seu próprio. Em 10º lugar estava a velocidade do inimigo. Agora você tinha que antecipar seu tiro, como se você atirasse onde um inimigo em movimento estava no momento do disparo, então nos 20 ou 40 segundos que a bala levava para chegar às distâncias de batalha típicas, eles não vão estar lá mais. Então calcular a velocidade deles, e assim onde eles estariam quase um minuto no futuro, assumindo que eles não mudem de curso, era bastante importante. Isso, é claro, também influenciou na velocidade relativa entre os dois navios que discutimos lá no início desta lista. 11. O curso e direção do inimigo informam a mudança relativa na distância entre os navios e a mudança absoluta de localização do alvo. Um alvo se aproximando, veria um projétil direcionado à sua posição anterior passar longe, mesmo corrigindo a velocidade, e vice-versa. Como a velocidade do inimigo, isso também informaria uma mudança relativa na posição entre os navios, podendo cancelar ou exacerbar as diferenças, dependendo dos dados. Número 12. A taxa de virada do inimigo. Isso informaria como os dois pontos anteriores mudariam de momento a momento, bem como levaria em conta a velocidade do alvo para produzir um ponto provável de localização para o alvo no futuro. Isso era basicamente só uma extrapolação linear adicional. Para uma complexidade extra, esses 3 últimos fatores interagiriam com os mesmos fatores a bordo do seu próprio navio, como mencionado. E isso criaria uma correção sempre variável para o seu ponto de mira. Vale ressaltar que considerar esses 3 fatores para o próprio navio e para o navio inimigo, fornecendo um resultado sensato, era algo que apenas os sistemas de controle de fogo mais recentes conseguiam fazer. E número 13, a rotação da Terra. Os projéteis percorrem uma distância longa o suficiente em combates navais e passam tempo suficiente no ar para exigir uma contabilização do fato de que a Terra e qualquer coisa que esteja mais diretamente ligada a ela, como por exemplo oceanos e navios, terão de fato se movido um pouco, até o momento em que o projétil cai. Use a latitude do navio para compensar a velocidade relativa da Terra na sua posição. Mas você também precisa levar em conta seu curso em relação ao verdadeiro norte. Lembro que mencionamos isso bem no início, porque se a rotação da Terra jogaria seus projéteis para longe, para perto ou de lado a lado, também dependia do ângulo relativo deles em relação à direção da rotação da Terra, então todas essas correções seriam alimentadas, quando possível, como eu disse, dadas as limitações dos instrumentos disponíveis e do computador de controle de fogo em um conjunto de dados corrigido final que seria enviado para as armas. Após os primeiros disparos, as observações sobre onde os projéteis caíram em relação ao esperado eram inseridas, junto com atualizações de fatores que chegaram desde os disparos, e uma nova posição era calculada. A próxima salva, ou meia salva, seria disparada, na esperança de acertar os projéteis um pouco mais perto, até que, com sorte, algo fosse atingido. Agora, aqui havia maneiras de acelerar o processo. Por exemplo, se você disparasse 2 meias salvos, uma acima e uma ligeiramente abaixo do que você pensava que os dados realmente diziam, isso daria uma ideia mais rápida de onde estavam os erros. Porque, como eu digo, você provavelmente não esperaria acertar com seu primeiro ponto de mira. Alternativamente, você poderia optar pelo que eram chamados de tiros em escada, nos quais você caminharia com uma série de pequenas salvos de projéteis ao longo de uma série de alcances, novamente para tentar pelo menos um perto do alvo, momento em que um fogo mais rápido e esperançosamente mais preciso poderia ser aberto para maximizar os acertos em tempo minimizado. Os sistemas iniciais eram relativamente lentos, às vezes manuais, e só podiam utilizar um número limitado das entradas citadas. Por exemplo, alguns sistemas lhe dariam uma previsão, mas você teria que reinserir todas as configurações para obter uma nova, enquanto unidades mais modernas poderiam manter um rastreamento contínuo atualizável em tempo real. Similarmente, muitas unidades iniciais eram limitadas a movimento linear direto. Se o seu navio ou o do inimigo mudasse de curso, você teria que refazer os cálculos com os novos dados de vetor.
Com o tempo, a energia elétrica foi introduzida, permitindo cálculos mais avançados, novos instrumentos fornecendo dados adicionais e mais poder de processamento. O radar, é claro, eventualmente ofereceria dados extremamente precisos de alcance e economia de núcleo, assumindo que estava funcionando e calibrado corretamente, além de fornecer atualizações constantes sobre o que o inimigo estava fazendo. A história dos exatos mecanismos de alguns desses sistemas, como a mesa Drea, o sistema de controle de fogo Mark I, a mesa de controle de fogo da Admiralty e similares, serão todos examinados com mais detalhes em outro momento. Mas basta dizer que, enquanto no início da Primeira Guerra Mundial, algo tão simples quanto o inimigo se afastando significaria que você teria que reiniciar todo o sistema e começar do zero, no final da Segunda Guerra Mundial, os sistemas mais avançados teoricamente permitiriam que você estivesse fazendo um 8 com seu navio de guerra e ainda mantivesse um controle de fogo razoável o tempo todo. Obviamente, a localização exata e o nível de proteção oferecidos a esses delicados instrumentos de controle de fogo eram bastante importantes quando se tratava de design de navios. Você precisava de um grande número de tripulantes para operá-los e, mesmo com a melhor vontade do mundo, são instrumentos bastante delicados. Eles não reagem bem a intenso fogo de artilharia. Bem, os humanos também não reagem muito bem a um intenso fogo de artilharia, então há uma dupla razão para protegê-los. Mas, claro, quanto mais alto no navio eles estavam, mais peso isso adicionaria, e colocar ainda mais proteção neles apenas aumentaria o peso e diminuiria a estabilidade ainda mais. E assim, os sistemas de controle de fogo eram relativamente vulneráveis, mesmo que você pudesse pegar o computador de controle de fogo real e colocá-lo em algum lugar relativamente protegido, ele dependia de entradas de vários instrumentos delicados, e esses não podiam ser protegidos em um grau relativamente grande. Por exemplo, com seus localizadores de alcance, você precisa fisicamente dessas lentes. Para poder ver, você pode colocar o resto em algum tipo de caixa blindada, como de fato seria feito com os localizadores de alcance montados na traseira nas torres, mas no final do dia, se um estilhaço quebra essa lente e esse prisma, a coisa fica fora de ação e você realmente não pode protegê-la tão bem contra esse tipo de fogo. Então, é por isso que a redundância era muito importante, como vimos com a classe Latório, e isso se estendia aos sistemas de direção de controle de fogo e computadores de controle de fogo também. Então já vimos com o Bismarck que eles tinham um sistema primário e 2 secundários, e com outros navios, como por exemplo Vanguard, poderia até haver casos em que todo o sistema principal de controle de fogo era totalmente duplicado, então você poderia destruir completamente um deles e o outro assumiria como se nada tivesse acontecido. E, claro, no final do dia, se todos esses sistemas fossem destruídos ou os métodos de comunicação entre eles e as torres fossem cortados, as torres tinham seus próprios localizadores de alcance e, em alguns casos, teriam versões menores desses tipos de sistemas de controle de fogo que permitiriam a eles, por sua vez, calcular alguns desses dados, mas a natureza inferior desses sistemas significaria, claro, um fogo menos preciso, e eles só poderiam geralmente ser usados para a torre com a qual estavam particularmente associados, o que é por isso que, novamente, por exemplo, no combate final do Bismarck, pois o sistema principal de controle de fogo foi desativado. A precisão do fogo de artilharia do Bismarck diminui e, então, uma vez que as estações de controle dianteiras e traseiras também foram demolidas, as torres operando sob controle local têm uma chance bastante baixa de acertar qualquer coisa. Agora, nada disso, é claro, aborda os sistemas de controle de fogo antiaéreo, que têm seu próprio conjunto de problemas para lidar, porque é um ambiente muito mais 3D, e você também tem que estar por design, em posições muito mais expostas, com uma gama muito maior de movimento 3D. Então, em algum momento no futuro distante, eu acho que abordaremos os sistemas de controle de fogo antiaéreo, mas, por enquanto, embora isso tenha levado cerca de 1 hora, espero que isso forneça um certo grau de clareza sobre o quão complexo é realmente levar um projétil de um navio de guerra e lançá-lo através do oceano, para idealmente interceptar um navio de guerra inimigo a várias dezenas de milhas de distância. Então, com isso, vamos encerrar por aqui. Muito obrigado por ouvir. E espero ver você novamente em outro vídeo. É isso para este vídeo. Obrigado por assistir. Se você tem um comentário ou sugestão para uma nave para revisar, deixe-nos saber nos comentários abaixo.
Lembre-se de comentar no post fixado sobre o dique seco,